Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o livro Homo Sapiens Erectus, do escritor Ulisses Beleigoli. Vamos falar também sobre como fazer uma ceia de Natal saudável. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates enviando seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebats@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedora, hoje nós recebemos a diretora-geral do Circon, doutora Jane Aragão. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, doutora Alice. Bom dia, Ulisses. Bom dia, nosso companheiro de debate. Bom dia, telespectadores. Olha, hoje o recadinho vai para os pais que estão querendo trocar seu filho de escola, ou que está querendo fazer uma educação diferenciada no teu filho. Venha estudar o ensino, venha fazer o ensino fundamental do 6º ao 9º ano conosco no Pio 12. Então, é só você agendar uma entrevista, agendar um bolsão, a menina vai fazer a seleção, e o seu filho vai poder ter um desconto aí de até 100% na mensalidade. Então, você já pensou que maravilha você fazer um curso praticamente para o resto da vida, né? E com esse sem ônus. Então, isso é importante para nós. E nós gostaríamos de convidar, e você que perdeu ontem o Jane Aragão convida, que o veja no sábado às 14h, tá bom? Um prazer, muito obrigado, um beijão. Vamos lá? E como debatedor recebemos também hoje o professor e economista José Jamil Adum. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Recebemos também como convidados de hoje a nutróloga a doutora Alice Amaral. Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E recebemos também o escritor Ulisses Beleigoli. Bom dia. Bom dia, mais um prazer novamente estar aqui. E o livro Homo Sapiens Erectus é o 10º do escritor juiz-forano Ulisses Beleigoli. A obra vai ser lançada amanhã, conta com uma reunião de diversos textos e contos. E hoje você vai saber detalhes sobre esse livro e sobre o processo de montagem dele. Além disso, vai conhecer mais também do trabalho do escritor. Bom, o Ulisses está aqui conosco para poder contar sobre esse livro, sobre o que é esse livro e como que surgiu a ideia de escrever um livro. Então, esse é o 10º livro, né, que eu estou publicando. Recentemente estive aqui para divulgar o Destruído Estágio de Coração. Mas é o livro que talvez eu tenha começado a escrever há mais tempo. Então, tem 66 contos, esse livro, e o primeiro conto foi escrito quando eu tinha 13 anos. Então, tem contos que eu escrevi com 13 anos e contos que eu escrevi quando eu tinha 33. Então, ele está aí escrito, tem contos no espaço de 20 anos, e eles estão reunidos todos nesse livro. Todos eles têm uma temática com a ver com a sexualidade, então tem a ver com relacionamentos. Então a gente tem contos de relacionamentos, tem contos eróticos, tem contos de personagem, contos históricos. Enfim, ele é assim como ele é amplo no tempo, ele é amplo também na temática e nas formas. E estamos aí, vamos ver o que vai ser esse lançamento. Olha, parabéns, né, por mais um livro, isso é muito importante. Os brasileiros parecem que estão lendo mais, né? Não só os brasileiros, mas lá fora também eles gostam muito da nossa literatura e apoiam, né? Mas a gente queria saber de você aí, tem muita coisa aí de como é que eu vou te falar? De ensinamento, de lição de vida aí para as pessoas, ou não? É só conto? Eu não sei, doutora Jane, que eu não ensino muita coisa, porque eu ainda não sei muita coisa ainda. Então eu não fico ensinando muito, não. Tá Mas ele tem uma brincadeira, porque essa brincadeira do Homo sapiens é uma brincadeira de assim, que a gente tem essa espécie humana que é o homem que sabe, e eu brinco um pouco com isso. Então todos os contos estão divididos em seções que chamam o que eu sei sobre alguma coisa. Então tem o que eu sei sobre o amor, o que eu sei sobre o poder, o que eu sei sobre o desejo. Então são brincadeiras, mas na verdade eu brinco com o avesso. Eu sempre brinco com o que eu não sei sobre as coisas. Então, ele não tem muitas lições sobre o saber, mas eles têm muitas lições sobre o não saber, sobre as coisas que a gente não sabe, mas fica tentando descobrir. Uhum. E esse livro, assim, esses contos, eles são relacionados um com o outro ou não? São, então. Alguns contos, eles têm uma relação no seguinte sentido. O narrador de um conto, às vezes, ele é o personagem de um outro conto. Mesmo às vezes o que não é
é ligado nesse sentido, tem alguns refrões que se repetem. Então, por exemplo, o livro tem muitas coisas com flor, tem muitas coisas com carro, tem muitas coisas com futebol, que são lugares que eu fui fazendo colas entre os personagens. Tem muitas coisas com guerra, com poder. Então, de alguma maneira, não são as mesmas histórias, mas eu fui criando esses pontos para linkar os contos. Até porque, como eles foram escritos em épocas muito diferentes, sobre temáticas muito diferentes, eu fui criando esses elementos para colocar, para transformar essas coisas que estavam soltas numa edição mais coesa, né? A gente estava conversando antes do programa e você me falou que já escreveu vários livros infantis. O público aí não é um público infantil, não. É um público mais adulto, é um público jovem, é voltado para que tipo de público? Eu acho que esse aqui é um público adulto, né? Primeiro porque ele tem um teor erótico muito grande. Ele não é um livro de contos eróticos, mas tem muito contos eróticos. Então ele fala muito de sexo, de sexualidade, de relacionamento, tem muita briga de casal. Meus amigos falaram, mas você não é casado, como é que você escreveu tanto de briga de casal? E eu falei, a briga de casal todo mundo presencia desde que é criança, né? No restaurante, em casa, mas ele é um livro que brinca com essa ideia dos relacionamentos, assim, que não existe nenhum ser humano sozinho, né? Então, quase todos os contos são espécies de diálogos ou de conversas entre as pessoas, né? Ou se amando, ou em conflito, enfim. Ulisses, pelo que eu percebo, os artistas têm uma maneira própria de desenvolver seus trabalhos, seja pintor, seja escritor, né, outras formas. Como que você começa esse trabalho? De onde que vem essa inspiração? O que te inspira? Né? O que você busca? O start dos seus trabalhos, como é que funciona? Pois bom, as pessoas me chamam de escritor, mas eu gosto mesmo de ser leitor. É a parte que eu gosto na vida, assim. E essa coisa de ser um leitor desde criança foi criando em mim uma coisa de transformar as coisas em história, que às vezes é bom, às vezes é ruim. Então, às vezes eu penso em alguma coisa, e aí logo eu penso assim, poxa, podia ter um personagem que faz isso, que faz aquilo, aí aquilo fica na minha cabeça, eu deixo para lá. Aí depois aquilo volta. Aí eu falei, bom, você está voltando muito? Isso merece uma história. Então, geralmente, essas histórias nascem da minha viagem no ônibus, quando eu vou caminhando de volta para casa, eu lá no consultório esperando um paciente, pensando lá na morte da bezerra, e essas coisas vão aparecendo. Se eu continuar pensando nelas, eu falo, se elas estão ficando na minha cabeça, é porque talvez elas mereçam alguma atenção. Às vezes elas somem, eu penso uma coisa, ela vai embora, mas eu acho que é disso, assim, é de ficar surpreso com o dia a dia também, de dar essa possibilidade, ver uma cena num restaurante, ver uma criança que falou alguma coisa, você fala, olha, que pensamento inteligente que essa criança teve, será que isso não dá uma história? Então eu acho que o meu material é muito ordinário, é da ordem do dia, assim, são as coisas que vão acontecendo e que eu vou guardando, e às vezes elas viram história, às vezes não, né? Ulisses, você, por exemplo, encontra nessas histórias aí algo do cotidiano realmente, né? Mas você imagina, você escreveu um livro praticamente em 20 anos, né? Que conselho você daria para uma pessoa que um dia teria um sonho de escrever um livro? Eu acho que assim, pode parecer um conselho muito bobo, mas escreva. A gente às vezes tem um bloqueio com escrever. As pessoas já acham que escrever é coisa de um escritor, que quem pode escrever é o Saramago, era o Machado de Assis. Mas eu acho que hoje a gente ainda tem essa coisa dos blogs, da internet. Então, se você tem uma ideia, escreva e compartilhe, porque se você não publicar, aquilo fica... eu acho que o Antônio Cícero, que tem um poema sobre isso, que ele fala que o melhor jeito de guardar alguma coisa é publicando. Porque se você colocar na gaveta, não está guardado, ele está sumido. E quando você guarda é quando você publica, porque aí você não é o único guardião. Ele está guardado com as pessoas, não só na gaveta, na casa, na biblioteca, mas no coração das pessoas. Então, escrevam. Ah, não está bom ainda. Ah, escreve de novo. Publica, pede opinião. Então, acho que é isso. Mãos à obra, assim. E hoje em dia, com as redes sociais, ainda é mais fácil ainda de você divulgar o seu pensamento, né? Esse livro é fruto de um blog. E antes de ser um livro, ele foi um blog onde eu postava os contos. E como ele tinha, eu colocava os contos para as pessoas fazerem um download, elas podiam baixar de graça os contos. E como ele tinha muita resposta, as pessoas comentavam, compartilhavam, eu achei que ele valia ser transformado num livro. Então, esse é um exemplo de como, às vezes, a pequena escrita, a coisa que a gente posta na internet, tudo, ela pode frutificar de alguma maneira, né? Ulisses, eu já vi muitos trabalhos científicos, né, falando que os pais, desde cedo, se acostumam a fazer leituras com seus filhos, eles tomam gosto por isso. Como você foi assim, você teve isso dentro
ambiente de casa, alguma coisa desse sentido assim? Foi. Eu sou de uma família que tem duas vertentes muito diferentes. Primeiro, meus pais não liam comigo, porque minha família é uma família de leitores, então todo mundo lia sozinho. Meu pai ficava lendo, meus pais sempre leem antes de dormir, leem assim. Então é uma família de leitores. A minha mãe gosta muito de ler, minha irmã. Então esse momento era o momento do silêncio, cada um lendo as suas coisas. Mas é uma família que gosta muito de conversar sobre o que leu, sobre o que viu, contar história de família. O que o italiano não gosta de fazer? Não é reunir para comer e conversar. Então eu acho que eu fui beneficiado com essas duas culturas familiares. Uma de pessoas que leem e uma de pessoas que gostam de contar história, gostam de conversar, gostam de contar caso, e que não é nem só o caso mirabolante. Assim, deixa eu contar o que aconteceu hoje no banco lá comigo. Então, é uma família assim, que gosta de narrar. Então, acho que isso aparece um pouco nos meus contos, né? Eu tenho uma mãe engraçadíssima, minha mãe conta muito caos, ela chega contando, a gente morre de rir, minha irmã, também meu pai. Então, eu acho que é isso, né? Narrar é uma habilidade humana, é só a gente brincar um pouco com ela. Mas ele escondeu que a mãe dele, desde que ele era bebê... Vou contar, porque a doutora Jane adora a Seixinoye, né? Não, eu sou importante. Eu não adoro, eu sou preletora da Seixinoye. Divulgadora da Seixinoye. A minha mãe, eu era criança que chorava muito quando neném. E na minha casa, no corredor, lá em Bicas, tinha aqueles calendários da Seixinoye, que são muito populares, até muitos de nós temos ele em casa. E minha mãe acabava as canções de ninar, de tanto que ela ficava lá me fazendo chorar. E aí ela cantava. Me fazia chorar. Ela olhava aquelas frases e aforismos que tinham no calendário e ficava cantando, inventava a melodia para ver se eu parava de chorar. Então eu fui ninado com Seixinoye, tá vendo? A única hora que ele conseguia parar de chorar era essa hora que a mãe dele lia os preceitos da Seixinoye para ele cantando. Ficava lá cantando. E aí ela conseguia fazer ele dormir. Não sabe se era depois do cansaço, da surra que ela tinha levado depois. É isso aí, mas a sementinha foi lançada, com certeza. Tá lá. Agora, Ulisses, esse é o seu 10º livro, não é isso? Isso. Quais os próximos planos aí? Ainda tem mais livros para ser lançados? Eu adoro que meus amigos brincam, eu tenho planos a muito longo prazo, né? Tipo assim, tem 10 anos aí de livro para frente. Ano que vem eu pretendo lançar um livro infantil, que é uma história de robôs para crianças, é a história de um robô que se apaixona. E eu tenho um projeto também de uma saga adolescente, né? Então é um projeto longo, são 10 livros provavelmente, então é um projeto, mas ano que vem eu já começo, espero que 2018 já tenham 2 volumes para serem publicados, então tem bastante coisa aí para escrever. Bom, nossa conversa com o Ulisses vai continuar no próximo bloco, vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando com o escritor Ulisses Beleguali, que está lançando o livro Homo Sapiens Erectus. Nós vamos continuar a conversa com o Ulisses, mas antes, falar um pouco sobre o Diário Regional de hoje, né? Você ainda pode adquirir, lembrando que você encontra nas melhores bancas perto de você, e hoje você encontra a reforma no INSS, vai impactar todos os trabalhadores. Essa é a manchete principal aqui do Diário Regional, mostrar a capa aqui para você poder acompanhar essa notícia principal, também as outras notícias, informações de Juiz de Fora, da região, também do país, você encontra aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você. Bom, Ulisses, a gente está conversando sobre esse livro, vamos falar um pouco agora sobre o lançamento, né? O lançamento vai ser realizado amanhã. Isso. Como que vai ser esse evento do lançamento? Olha, eu estou tão empolgado com esse lançamento que eu estou achando que ele vai ser mais legal que o livro, porque esse livro ele foi um livro que contou com a participação de várias pessoas desde do início da edição, porque tem 8 ilustradores da cidade que foram convidados para ilustrar os contos. Então ele é um livro bonito, né? A gente vai guardar a surpresa para as pessoas verem quando comprarem um livro lá nas livrarias ou no lançamento. E aí a gente seguiu essa linha para o lançamento. Então qual que é a ideia? Durante a noite, né, vão ter, no início da noite, vão ter atores da cidade que vão fazer leituras dramatizadas. Então, como muitos contos são cenas, são conversas e tudo, alguns atores da cidade, né, vão ler os contos lá e interpretar. São a Angélica Jopero, o Thiago Andrade, a Carol Tagliati, o Felipe Moratori, o Bruno Chiossa e o Zezinho Mancini. Então, pessoas aí reconhecidas do teatro da cidade vão dar vida, né, vão dar voz e corpo e alma a esses contos. Então, vai ser um momento super especial de teatro dentro
do lançamento. Além disso, vão ter performances, alguns artistas vão fazer performances, como o Vermelho, o Vinícius Schutter, o Rafael Menezes, vão fazer performances que têm a ver com a temática do livro. Além disso, depois que tiver o lançamento, autógrafos, conversa, muita literatura, a festa vai continuar. Então tem 3 DJs que vão tocar músicas até não sei que horas. Tá, local. Né? Local. Data, então, olha só, coisas local importantes. E data. 8 de dezembro, ou seja, quinta-feira, amanhã, no Music, ali na Espírito Santo, 1081, no Music, perto dali da Rio Branco. A entrada é franca, então as pessoas estão acostumadas a pagar para ir nesse lugar, a entrada é franca. Começa às 9 da noite. Então pode ir, pode chamar os amigos. Eu olhei na previsão do tempo, amanhã está dando que vai dar chuva, você não usa isso como desculpa, porque lá dentro é quentinho e acolhedor. Então leva o guarda-chuva. Leva um guarda-chuva, né? Mas vai ser uma noite bonita, assim, muita coisa legal preparada. Algumas coisas são surpresa para mim, eu não estou vendo as performances ainda, as versões, então estou doido para ver também, então estou empolgadíssimo. Ulisses, nós já tivemos outros escritores, né? Você falou que não gosta de chamar de escritores, mas... Mas quem escreve é escritor. Eu gosto de contador de história. Né? Contador de história... Mas contador de história escreve. Escreve. Antes que o professor faça a pergunta, eu quero saber. E peça de teatro, já escreveu? Vai escrever? Não, mas tem um plano. Tá. Escrever uma peça de teatro. Vamos aguardar, né, João? Pois é. Pro lançamento. Vamos lá. E alguns deles falaram que com certeza não é fácil você chegar no término de um trabalho como esse. Como é que desenrolou esse projeto até que você terminasse e amanhã o lançamento? Como é que foi todo esse processo para a gente? Conta pra gente. Em Juiz de Fora a gente tem essa beleza que é a Lei Murilo Mendes, que é uma lei que ela não é uma lei de captação de recursos, é uma lei de financiamento, ou seja, ela não só financia os artistas, como ela movimenta o mercado cultural da cidade. Por exemplo, aqui, né, um livro desse envolve 8 ilustradores, envolve a gráfica, o diagramador, o revisor. Então, as pessoas que estão no lançamento, é o DJ, é o produtor, então é uma ideia de você investir o dinheiro nos artistas da cidade que movimentam a economia da cidade, já que o livro é todo feito aqui dentro. E esse é um livro que teve esse processo. Ele foi feito com recurso da Lei Murilo Mendes, então é essencial que isso seja dito, porque muitas publicações e muitos eventos culturais da nossa cidade só acontecem por causa da Lei Murilo Mendes, e esse processo foi um processo longo, porque o livro já estava pronto, os textos. Mas aí começa o trabalho de outras pessoas criando em cima do livro. Os ilustradores leem, comentam, vão fazendo. Então o livro vai nascendo aos pouquinhos. Assim, a gente vai vendo primeiro assim, como é que vai ficar a cara do livro, depois como é que ele vai ficar com as ilustrações, aí muda a letra, aí muda o tamanho. Então ele vai virando várias coisas até chegar a esse produto final, né? Então é uma hora que a gente deixa de ser escritor e vira um pouco de editor, que é transformar uma coisa que a gente viveu sozinho lá no seu quarto escrevendo numa coisa coletiva, que é a produção de vários artistas. É muito legal esse processo, na verdade. Você falou que ele é cheio de surpresa, né? Além dos textos lá dentro, cheio de emoção ou de mesmo de histórias, né? Aí tem a capa também, o negócio, a surpresa é da capa contra a capa. Eu vou falar da surpresa. Tem que ler o livro para poder Tem que ler o livro. A surpresa da capa, vocês estão vendo que vocês não estão vendo a capa. Não pode porque ver. essa capa não pode ver a essa hora do dia. Não Mas pode. ela é uma capa assim maravilhosa, meus colegas estão aqui para falar. As pessoas olham para essa capa e falam assim, isso é uma foto? Mas não é uma foto, ela é uma ilustração. E qual é o livro? É indicado para quê? Olha. Indicado para adultos. Aí. Né? Não é para deixar na mão das crianças. Não pode. O papai e mamãe não pode deixar esse livro à mão das crianças. Não pode deixar. Ele inclusive tem uma sobrecapa, né, para ele ficar comportado nas livrarias. Mas ele tem ilustrações assim finíssimas. São 8 ilustradores. Eu posso falar o nome deles aqui? Pode, deve. A capa é do... Quem sabe, isso. Né? A capa é do Pedro Henrique Teixeira, ele é conhecido como Lambuja. Se você procurar o trabalho dele na internet, você vai achar. Além disso, tem o Bruno Varoto, o Diego Rocha, o Exidras Farinazzo, que já ilustrou outros livros meus, a Isabela Rhodes, o Rafael Salimena, o grande Ricardo Coimbra, né, cartunista, e o Vinícius Goro. Então, assim, são vários, são muitos olhares. O nome do livro Homo Sapiens Erectus. Homo Sapiens Erectus, que é uma brincadeira. Vale a pena estar lá, né? Vale a pena participar. Vai ser lindo, gente. Se vocês perderem, assim, eu vou ficar triste por vocês. Vai, né? Não vai dar gosto, né? Mas vamos lá. Agora, Ulisses, pelo que a gente tem observado aqui, assim, esse livro ele é muito diferente, né, dos outros que você já havia lançado.
E como que foi para você isso, assim? Ele é muito diferente porque eu acho que falar de sexualidade, de relacionamentos, de homossexualidade, ele tem essa característica, é muito difícil hoje em dia porque parece que tipo assim, ou todo mundo não quer falar sobre o assunto, ou todo mundo é um expert sobre o assunto. Então as pessoas querem dizer do ponto de vista religioso, da psicanálise, da medicina, da genética. E eu fui por um caminho que é um caminho muito conhecido e muito antigo, que é a literatura. Ou seja, os relacionamentos, as brigas de casal, os desejos, as fantasias, elas existem na literatura desde que o mundo é mundo. Se você pegar na Bíblia, né, tem lá Rebeca e Isaac discutindo, né, então assim, toda a literatura em todos os cantos do mundo tem pessoas tentando lidar com os desejos, com as fantasias, com os medos. Então, ele é um livro, é uma tentativa de tentar explorar a questão dos relacionamentos, da sexualidade, de uma maneira literária. Então, por isso que eu estava brincando com o Dr. Jânio, ele não fala muito do que eu sei, porque eu acho que nesse campo a gente sempre sabe menos do que mais, né? Tipo assim, a nossa experiência vai dizendo que cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente lembra que a gente não aprendeu um monte. Então ele é um pouco de um livro sobre esse lugar, que é o enigma, os desafios. Então essa brincadeira do que eu sei sobre, dele chamar Homo sapiens, de ter essa coisa de saber, é uma brincadeira para falar, olha, isso aqui é uma gotinha de... Né, no meio uma gotinha no oceano, né? E diga-se de passagem que esse nome está em latim, né? Está em latim. É uma brincadeira. É uma coisa mais além do tempo ainda. Com né? duas denominações, que é o Homo sapiens e o Homo erectus, né, que são duas manifestações aí da espécie hominídea, e eu resolvi casá-las para brincar também com uma ideia um pouco intelectual e uma ideia um pouco sexual, né, de casar o sapiens com o erectus, né? Parabéns, né? Vai lançar outro conto. Ano que vem tem mais lançamento. Eu venho aqui na mesa de debates, tá, gente? Aguarde. Para falar para vocês de outros lançamentos. Mas você está convidando todo mundo para Todo mundo. O lançamento vai ser legal. Razoável. Preço razoabilíssimo. Nós não podemos falar de preço. Não aqui, podemos, mas vocês vão achar tipo assim, é só isso? Não acredito, vou levar 2. É o que vai acontecer. Levam para ele e para o amigo. Vai levar de presente. E depois do lançamento, você vai jogar alguma coisa dele na internet? Ou já teve, então, ou você o blog que originou ele agora está fechado. Eu vou passar, por exemplo, por que eu vou fazer? Depois eu vou passar a disponibilizar trechos do livro e outros contos que já foram escritos depois da publicação do livro. Então eu vou reformular o blog para as pessoas terem acesso. E fica uma ideia também, os comentários que você vai ter durante o Exato. Lançamento. Né? Eu tenho... muitas pessoas já tiveram a ideia de ilustrar coisas que leram além desses ilustradores, então, para as pessoas poderem brincar com o livro também. Né? Nossa Senhora, vai ficar muito bom. Agora, passa novamente, então, né, as informações do lançamento. Então, vamos lá. Reforçar. Amanhã, 8 de dezembro, às 9h, no Music, na Rua Espírito Santo, 1081, entrada franca, lançamento do Homo sapiens erectus. Vai ter teatro, vai ter música, vai ter performance e vai ter muita literatura. Vai ter você vai e ter vai eu, ter todos os componentes lá dentro. Todos, ilustradores, vocês vão poder pedir autógrafo de todo mundo, vai ser uma lindeza. Olha que chique. E você falou um pouco também sobre a questão da internet, né? Como esse livro originou na internet e tudo mais. Na sua opinião, assim, a internet hoje em dia, ela serve também para poder renovar os escritores de hoje em dia? Serve. Eu gosto muito de ler blog. Então, eu sou um leitor de blogs, eu já cresci nessa geração. Então, eu sigo pelas essas ferramentas do como Feedly, eles alimentam, eu sigo blogs. E eu acho muito legal isso porque o circuito editorial, às vezes, é muito fechado. Então, muitas vezes tem pessoas que escrevem muito bem, que escrevem coisas, às vezes, que têm o poder de mudar a sua vida, mas ela não está num livro, ela está num site da internet. E eu sou uma pessoa que eu vou mapeando isso. Eu acho um blog legal, eu passo a assiná-lo. Então, tudo que a pessoa posta aparece lá para mim. E eu descobri assim, grandes escritores assim, no Brasil e fora do Brasil, que são pessoas que escrevem num blog. Tipo assim, é uma pessoa lá no interior do Texas, mas o que ela escreve me toca profundamente. E não é porque aquilo não está num livro que não possa fazer parte da minha vida. Então, eu estimulo muitas pessoas, quando eu tenho amigos, tipo assim, eu escrevo, só você publica num blog. Você acha que serve só para você, mas pode servir para alguém. Mas não é literatura, não importa. Você pode escrever outros gêneros, pode ser as coisas que você faz em casa.
casa, pode ser... Eu tenho uma grande amiga que começou um blog para falar dos desafios dela com a maternidade, e hoje, tipo assim, eu vejo quantas mães são ajudadas por aquele blog, que são os relatos da vida dela, como ela lida com as crianças, como é que ela trata a questão da alimentação, a questão do sono. Ou seja, é alguma coisa que você pode compartilhar. E eu acho que a internet possibilitou, é um meio democrático. Todo mundo pode emitir e todo mundo pode receber, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Lembrou da internet. Não é bem visto isso, a concorrência, vamos dizer assim, entre a internet e as obras impressas, né? Como é que você encara futuramente, né, esses desafios para quem gosta de estar desenvolvendo trabalho, até nas nossas áreas de graduações, né, e outras áreas? Você tá livros impressos com a internet, como é que você vê esse confronto? Eu acho que o nosso caminho, assim, brincando que se isso fosse uma guerra entre internet e impresso, o caminho é a diplomacia. Então, eu, que sou uma pessoa muito ligada ao ambiente virtual, eu faço isso, por exemplo, a Princesa Rubra, que é o meu livro infantil, tinha um site, tinha música para você ouvir na internet. Então, eu não queria que a pessoa ficasse nem só na internet, nem só no livro. Então, eu acho que esse é um caminho. A gente vê hoje, é tão legal quando você vai numa peça de teatro e aí tem um vídeo na peça de teatro que interage, ou quando você vê uma coisa na televisão que dá o lugar para um livro. Então, eu acho que o nosso desafio é a gente não... Eu gosto muito de livro, eu sou um leitor, então eu gosto de pegar no papel, eu gosto de comprar, eu gosto de ver a capa, eu chamo ilustrador. Então eu gosto da internet, eu gosto do livro, então eu não quero perder nenhum dos dois. Então eu acho que o nosso desafio é a gente tentar usar todas as ferramentas que nós, como seres humanos, criamos para a gente transmitir as coisas que a gente quer. Então eu sempre penso nisso, eu vou fazer um livro, tem uma maneira, eu posso pôr música, eu posso pôr desenho, eu posso fazer uma coisa com teatro, como eu posso fazer com que as outras artes entrem na minha rotina, não só de quem cria, mas na minha rotina de quem goza dessas coisas, né? Eu adoro no teatro, adoro ler, eu sou um espectador por excelência. Bom, nós vamos falar um rápido intervalo, na sequência vamos falar sobre ceia de Natal, voltamos já.